Boa noite. Boa noite, Maria José. Boa noite, Cátia Vidal. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão conseguindo me ouvir? Oi, boa noite a todos. Ah, que ótimo. O Dr. Edson Ponce vai entrar daqui a pouco. Ah, que bom, Maria José. Nosso convidado já está entrando. Boa noite, Dr. Edson. Boa noite a todos aí. Boa noite, doutora Zenaide. Tive um pequeno probleminha aqui para acessar a live, mas estamos aí. Peço desculpa aí aos demais colegas que estão, né, entraram para nos prestigiar. Ah, que bom. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Nossos amigos estão entrando, aí aos Isso, a gente pouquinhos. dá mais um tempinho para eles irem entrando aí para a gente fazer uma apresentação. Como é que foi o dia hoje? Corrida? Bastante corrido. Eu ainda tive um tempinho ainda de tarde, dar um pulinho para fazer uma natação. Cheguei de lá tem uns 15 minutinhos. Já deu tempo de fazer um lanche que a gente chega cheio de fome, né? Verdade, verdade. Aí, estamos. Que bom, o doutor Ricardo está aí, Doutor doutor Ricardo, Ricardo Freitas, isso. boa noite aí, pessoal. Boa noite. Enquanto o pessoal vai entrando, Zenaide, eu vou tentar mandar aqui para alguns colegas também que devem estar tentando entrar. Tem uma amiga minha que não estava conseguindo, vou aproveitar para encaminhar aqui novamente o link para ela. Ainda é um mundo muito novo para a gente essa questão das lives, apesar de todos os eventos estarem acontecendo. Hoje, praticamente 99% aí, ou 100% dos nossos eventos estão sendo a partir das redes, porque a gente está com essa limitação em face da pandemia, né? Mas ainda é um Isso. pouco ainda restrito para alguns, né? Seja pelo sinal da nossa rede de Wi-Fi aí, seja pelo sinal das operadoras, porque estão praticamente congestionadas, com muitos acessos simultâneos, né? Boa noite, doutora Vitória. Boa noite, doutora Kátia. Boa noite, pessoal. Vamos ver se o pessoal do nosso grupo é, é, se anima para poder cada É, um participar também das lives das próximas. Já fiz o convite, já temos aí uns 3 ou 4 colegas aí que já estão na fila. ótimo. O doutor Fabiano já costuramos aí alguns temas para os próximos encontros. Encontro, né? Isso. A princípio, eu tenho a ideia de fazer assim um encontro por semana. Não tem Sim, um dia, um dia fixo, não. Né? Pode ser numa segunda-feira, numa terça, numa quarta, quinta, sexta. E se sim. alguém também quiser fazer no sábado, a gente procura fazer no sábado, no domingo mesmo também. Tem alguns grupos, né, como o G4, alguns professores do G4 que eles se entusiasmam tanto que dão aulas até sábado, domingo e feriado. Né?
Isso acaba virando rotineiro pra gente, né, doutora? Mas não deveria ser, porque a gente tem que ter um descanso para a Sim, família e para sim, a gente também, né? é verdade. Se a gente não Boa se noite, policiar, doutora a Ana gente... Maria Dutra, doutora Rita. Entrou uma pessoa com um sobrenome, acho que igual ao seu, né? É sua parente, é sua irmã? Eu, pode ser minha sobrinha, meu sobrinho provavelmente vai entrar. Suelen É, Ponce? isso é minha sobrinha. Suelen, boa noite. Suelen está se formando agora também. Ah, Está, que inclusive, bom. fechando o TCC dela, uma correria com estágio em paralelo com é, acho que é a promotoria aqui do Rio, né? Uhum. E então está num período de agitação. Entrou mais um aí também, o Walter Ponce. Família Ponce prestigiando aqui o evento, né? É bom. Isso mesmo. A doutora Isabel Serrão também, lá da Barra da Tijuca, Você é do nosso conhece? grupo. Sim. Boa noite. Boa noite, pessoal. Vamos chegando aí. Zenade, fico aguardando a gente dar mais um tempinho para começar. Eu não sei se você consegue ter o controle maior das pessoas que estão aí acessando. É, já se passaram uns 5 minutinhos, 6 minutinhos. Vamos dar mais só 2 minutinhos, que daqui a pouco Tá. entra mais gente. A nossa intenção é deixar gravada a live para que Sim. depois os colegas possam assistir. E também eu vou passar também para você também colocar, ficar à vontade de colocar nas suas mídias, nas nossas mídias sociais, e a gente é, fazer uma divulgação e valorização da nossa profissão, da parte da área previdenciária. Não sei se é a minha internet ou se é a sua que está um pouquinho lenta. Edson, acho que travou uma, acho que foi o doutor Edson que caiu. Vou chamá-lo novamente. Ele caiu, mas mandei o convite para ele novamente, para ele entrar. A internet que deve estar muito lenta, muito congestionada. Boa noite, Hilda. Pessoal, se vocês quiserem, eu acho que dá para, no caso, se vocês é, quiserem participar alguma também, vocês. Boa noite, doutor Alexandre. Aí, eu acho que tem um dispositivo aí que vocês podem. Boa noite, professor Fagner Sandes. Que prazer, que honra tê-lo aqui. Boa noite, doutora Eri. É, Se vocês quiserem, acredito que vocês possam também pedir também para conversar com a gente. É, Vai ser um prazer, tá? Vamos ver se o doutor Edson consegue entrar, que acho que a internet dele está um pouquinho. Ah, ele voltou. Ele voltou. Está entrando. Oi, doutora, voltei aqui, caiu aí Seja bem-vindo de volta. é, essa nossa rede de internet é um pouco deficitária. Eu acho que já deu um tempinho aí para a gente começar, né, doutora Zanete? Com certeza. E É deixa para eu a lhe gente. falar. Nós temos a honra de ter um professor aqui com a gente, que é o Quem tá professor aí? Fagner Sandes. Entrou aí, tá aí com a Professor, gente. professor Fagner Sandes?
Isso. Professor Fagner Santos, além de ser um professor meu de longas datas, é um grande amigo. É um prazer tê-lo aqui prestigiando aí o evento aí organizado pela doutora Zenaide. A gente fazer uma breve apresentação, pessoal. É, Me formei em 2008 e desde então venho buscando aí o aprimoramento na seara de algumas áreas do direito. O direito previdenciário, ele, na verdade, ele surgiu para mim como uma opção, até pela questão dessa vulnerabilidade social que a gente presencia aí no dia a dia. Isso me motivou muito ao ingresso nessa seara. Mas anteriormente eu fiz uma pós-graduação em Direito e Processo do Trabalho. Inclusive o professor Fagner Santos, que está aí, foi um dos meus professores da cadeira, da pós-graduação, na ESA, salvo engano, em 2017. E tivemos outros professores aí que são excelentes professores aí do ramo. E a gente até no dia a dia acaba fazendo alguns trabalhos em conjunto. E foi uma pós também que agregou muito essa pós-graduação de Direito e Processo do Trabalho. Em seguida, veio o desafio com a questão do direito previdenciário, uma área que eu já vinha estudando algumas questões particularizadas em casa, mas a gente sente sempre a necessidade de buscar um aprimoramento até para a gente oferecer um trabalho com mais qualidade, né? O direito previdenciário ele vem sofrendo profundas transformações, nós temos acompanhado isso no dia a dia, e, e isso faz com que a gente aceite o desafio de buscar esse aprimoramento e apresentar um serviço de qualidade quando o cliente for bater a nossa porta, né, doutora Zenaide? Porque a gente acaba atendendo, embora o direito previdenciário ele seja um direito específico, mas nós temos assim uma gama de atividades que a gente pode desenvolver dentro do direito previdenciário, seja ele o direito previdenciário na seara do judicial ou na seara administrativa. Então, assim, nós temos um vasto campo, né, para a gente poder explorar aí. E algumas matérias acabam conversando, né, porque o direito previdenciário ele acaba tendo uma ligação também com o direito do trabalho, porque a gente observa que a partir do direito do trabalho você tem um ingresso contributivo dentro da seara obrigatória da contribuição previdenciária. E ali nasce um vínculo previdenciário, porque diversos benefícios que vão surgir a partir de uma relação de emprego, ele nasce dentro do direito do trabalho, né? Quando você começa a trabalhar com o teu registro na CTPS, você passa a ter ali o desconto obrigatório da sua contribuição mensal. E aí vai depender de área, né, de carreira. E mesmo para alguns que trabalham na área privada, você tem algumas, privada não, desculpa, na área pública, nós temos aí algumas entidades, como Correios, a própria Furnas, entre outras instituições, que acabam também vertendo contribuições e, ao final, quando você busca o benefício previdenciário, seja uma aposentadoria, como o caso da Petrobras, seja um auxílio-doença, então o originário dessas contribuições, elas acabam partindo dessas instituições. Embora sejam instituições que, para acesso, elas são, os ingressos se vêm através do concurso público, mas você tem uma relação de emprego direto que vai ter ali a parte contributiva. E que vai Todo desencadear. o empregado tendo regime seletista, o empregador Exatamente. vai ter que contribuir, né, para a Previdência, para o regime público, assim, né? Quer dizer, regime geral. Isso, para o regime E geral. você, Edson, falou das outras áreas que, como que o advogado ele pode trabalhar, né, não só na parte administrativa e judicial, mas também na seara consultiva. Perfeito. A seara consultiva, ela também ela tem uma aplicação muito vasta também, porque a gente pode, inclusive, trabalhar prestando esse serviço para algumas empresas. Muitas empresas hoje acabam gerando um contencioso também trabalhista em decorrência de algumas falhas que eles acabam tendo, não só relacionada à questão do trabalho, como também à questão previdenciária.
E aí a nossa consulta aí, o advogado da área previdenciária, ela vai servir ali também como um orientador, né? Ela vai prestar uma consultoria direta para essas empresas, evitando que você venha desencadear algum problema, não só na seara do direito do trabalho, como até mesmo uma execução aí por parte do INSS. A gente fala muito hoje, né, doutora Zenária, dessa questão das empresas deficitárias aí com o nosso sistema contributivo previdenciário, isso não é novidade para ninguém. É um tema que a gente, embora não queira falar sobre a temática, mas quando a gente acaba entrando numa discussão dessa natureza, a gente é inevitável a gente citar essa questão, né? É, hoje nós temos aí, a gente fala muito da Previdência Quebrada, né? Que foi um dos grandes galardões aí para emplacar essa reforma que nós tivemos recentemente com a emenda 103, né? E veio protagonizar uma das maiores transformações dentro do direito previdenciário, mas uma transformações que para a gente veio a retirar o direito, né, de muitos trabalhadores, né? E direitos que foram consagrados a duras penas, né, doutora Zanaide? Exatamente. E aí a gente entra na questão consultiva aí para efeito de orientação, de consultoria para a empresa, para evitar que você tenha essa problemática, não só com a questão do funcionário em si, como questão fiscais da própria empresa, né? A empresa hoje, por exemplo, nós temos, também não é novidade para ninguém, quantas empresas fazem a retenção, né, da contribuição previdenciária e não repassa ao INSS. Isso a gente E vê muito, existe o né? lado do criminal, né? E isso, exatamente, que vai desencadear aí na questão do estelionato previdenciário, né? Aliás, da apropriação daquele valor, né? Desculpa. Apropriação indébita. Exatamente. E isso vai desencadear, e se o INSS, através da sua procuradoria, né, intentar ações aí que deveriam fazer, né? Porque essa fiscalização cabe ao próprio INSS. A gente se depara muitas das vezes, quando somos procurados por alguns clientes, o cliente vai fazer eventualmente sofre um acidente de trabalho, ou eventualmente tem algum problema de saúde, e ele busca o amparo, né, assistencial, aí, buscando o amparo junto ao INSS, e quando ele faz lá a ligação para o 135 para fazer o agendamento dele, ele acaba por perceber que não houve nenhuma contribuição daquela empresa, né, vertendo para o INSS. E aí ele entra numa batalha, porque aquela batalha ali, para ela ser vencida, obviamente não cabe a ele fiscalizar a contribuição da empresa, porque esse é um dever do INSS, isso já com diversos precedentes aí na seara judicial, reconhecendo que a quem deve essa fiscalização, inclusive simulado isso pelo STJ, é o INSS. Mas num primeiro momento, quando o segurado procura o INSS para buscar esse benefício, ele encontra a surpresa desagradável de que não existe nenhuma contribuição vertida para o INSS. E aí começa aquele dilema para que ele consiga obter aquele benefício. E na sua maioria, a gente tem essa incidência, ela ocorre em qualquer empresa. Mas, obviamente, a gente observa que uma empresa que tem hoje um porte entre médio e pequeno, geralmente essas empresas têm uma maior incidência nesta contribuição que deixa de fazer, e geralmente quem procura que há necessidade são pessoas de baixa renda. Então você imagina que são aquelas pessoas que praticamente ganham entre, no máximo, dois salários e meio, e quando ficam doentes precisam de um benefício e acabam tendo que enfrentar uma disputa judicial que demora, né, doutora Zanaide? Nem sempre ela é tão rápida como a gente imagina, né? Exatamente pela falta de fiscalização do INSS, aí as contribuições acabam não sendo registradas no CNIS do empregado, né? E mesmo que, com o avanço que houve atualmente, nós temos o I-Social foi criado exatamente para poder fiscalizar melhor todas essas contribuições, acaba tendo uma falha muito grande, né? Perfeito, exatamente. E foi bom a senhora entrar nessa questão aí, doutora Zanaide, que uma coisa que tem acontecido com bastante frequência, eu tenho sido muito consultado com essa questão. São pessoas que trabalham como empregados domésticos, que a partir da emenda que reconheceu aí o direito da empregada doméstica nas diversas searas, inclusive ao fundo de garantia, né?
que foi a LC de 150, essa lei complementar, ela obrigatoriamente impõe aí ao empregador a fazer o registro pelo e-social, né? E você tinha alguns empregados que antes dessa lei, eles tinham a contribuição vertida pelo INSS através daquele carnê, né? Todo mundo conhece, daquela guia do carnê do INSS amarelinha que a gente compra a gente compra, eu falo assim, as pessoas menos esclarecidas, elas acabam comprando aquele carnezinho de 12 páginas lá na papelaria. E a gente hoje já tem um mecanismo de fazer a impressão direto pelo site do meu INSS e gerar a guia, né? Todo mês você vai lá, gera a tua guia e faz o pagamento a partir dali para você não precisar comprar o carnê. Mas as pessoas mais antigas ainda têm esse uso muito habitual, né, doutora Zenaide, de fazer a compra do carnezinho. E aí o que aconteceu? Quando alguns empregadores tiveram que fazer essa transformação a partir da Lei Complementar 150, que instituiu aí o e-social com o registro da empregada doméstica, algumas pessoas tiveram a alteração ali do NIT, né, daquele identificador. E com isso, você quando vai fazer um requerimento hoje de uma aposentadoria de pessoas que tinham aquela contribuição anterior, não aparece lá no QNIS ou o NIT anterior ou o NIT. Aliás, o atual acaba aparecendo porque você acaba fazendo o pedido por ele. Mas o NIT anterior, ele não aparece. E aí vem para a gente um desafio aí de fazer o quê? A junção das contribuições anteriores que estavam no NIT e você fazer essa requisição para fazer a junção dessas duas contribuições. E muito interessante porque a gente acaba conseguindo fazer esse requerimento pela seara administrativa, que é uma seara que também vem tendo grandes opções para a gente desenvolver a atividade, não só buscando a seara judicial, como também na seara administrativa. Porque a seara administrativa, ela, na maioria das vezes, ela precede o ingresso da ação judicial. Porque na ação judicial, nós vamos levar a maioria praticamente todo, né, o acervo de provas e inclusive das respostas que o INSS acaba dando, a gente leva para a seara judicial. E muitas das vezes a gente acaba também utilizando este acervo de provas também nas juntas de recursos do próprio INSS, que tem hoje desenvolvido uma atividade com bastante maestria e tem sido também um mecanismo muito agilizador de obtenção de êxito na seara administrativa. Porque para muitos que acham que a seara administrativa, quando você faz o requerimento no 135 e acaba ficando rodando lá dentro do INSS aquelas requisições, né, que são os protocolos de benefício, e quando vem aquela negativa, a pessoa já corre logo para ingressar com a ação judicial. Isso até o próprio profissional mesmo, não só a parte, o segurado em si, como muitos advogados que ainda não têm uma vivência muito profunda no direito previdenciário, ele acaba preferindo ingressar com uma ação judicial. Só que a gente consegue resolver muitas dessas questões direto na seara administrativa pelas juntas recursais. Estas juntas recursais, elas são órgãos independentes do INSS. Na verdade, elas são searas independentes e elas têm as suas juntas separadas daquela primeira análise que é feita pelo INSS. E ali ele já tem alguns entendimentos consolidados que muitas das vezes já não são tão unânimes de entendimento na seara judicial. Então, o advogado hoje previdenciário ele tem um grande desafio que é reconhecer essa tramitação dentro do próprio INSS para entrar com os recursos, ver quais são as viabilidades ali de êxito, né? Fazer a mitigação daquela, se eu ingresso ou não com aquela ação judicial, porque isso vai fazer com que a gente tenha um retorno maior e um retorno breve. E esse retorno breve, para a gente, ele é importante, porque a gente vai falar daqui a pouco sobre a questão dos honorários, né, doutora? A gente vai entrar um pouquinho sobre essa temática também, que é uma temática um pouco até controvertida e que traz grandes confusões. Essa semana mesmo a gente viu vários relatos num grupo previdenciário que a gente tem no WhatsApp, e algumas pessoas fazendo uns questionamentos até sobre a forma com que se faz a cobrança desses honorários. Não existe um consenso sobre isso, né? E a gente vai tentar trazer algumas questões falando sobre como a gente deve proceder, e aí cada um com as suas informações vai fazer ali uma avaliação e ver de que forma faz
o seu melhor trabalho relacionado à questão da aquisição dos recursos com a prestação de serviço. Mas voltando aqui à questão que a gente levantou sobre os recursos administrativos, né, dentro do INSS. Doutora Edson, a Sim, doutora Vitória, ela fez um questionamento aqui em sim, relação às guias, quando você falou sobre as guias que o segurado compra na papelaria, e se sim, não seria melhor formalizar os pagamentos do que comprar as guias na papelaria, né? Acredito que ela deva estar falando do segurado. Bom, o segurado menos esclarecido, ele realmente ele não vai ter essa ideia de formalizar, ele não vai ter essa informação, né? sim, Então, o segurado que procura um advogado previdenciarista, ele vai lá, entra no site, gera guia, né, já direto do próprio INSS, que agora já está, que é junto com a Receita Federal, para sim. poder formalizar esses recolhimentos, né? Acredito que seja essa, esse questionamento que a doutora Vitória quis mencionar. Sim. Com essa temática, doutora Vitória, boa noite em primeiro lugar para a senhora, prazer tê-la aqui com a gente. E, de fato, como bem posicionou aí a doutora Zenaide, as pessoas menos esclarecidas são essas que geralmente usam o carnê, né? E esses carnês também, eles trazem para a gente uma dificuldade, né, doutora Zenaide? Porque quando são aqueles carnês bem antigos, que não houve aquela transferência de informações lá para o sistema do INSS, a gente tem uma via crucis para enfrentar para fazer esse reconhecimento quando aqueles comprovantezinhos estão todos apagados, que muito mal dá para a gente identificar quais são as datas que ocorreram aqueles pagamentos. E isso pode trazer uma prejudicial para o contribuinte, porque se chegar no momento em que a gente vai fazer prova sobre essas contribuições ao INSS, e se a gente não conseguir fazer ali a comprovação daquele pagamento através daquele recibo, dificilmente a gente vai lograr êxito, porque se não existe o comprovante de pagamento e não consta no INSS aquele valor vertido, é como se ele nunca tivesse existido. Geralmente as pessoas que fazem esse pagamento nesta modalidade são pessoas de baixa renda. Então, eles não têm acesso a computador, muitas das vezes não têm acesso à questão da internet para fazer a retirada dessas guias, né? E, e também não têm o conhecimento e a orientação necessárias para procurar um profissional. Muitas das vezes acha que o profissional vai cobrar um valor caro, ou às vezes pela falta de conhecimento mesmo, acaba se afastando dessa possibilidade. E aí mais à frente a gente tem a prejudicial, que é quando você precisa comprovar isso ao INSS e não tem. Eu já me deparei com vários carnês desses de contribuições com aqueles comprovantes de pagamento da casa lotérica, porque aquilo é uma impressão feita a vapor, e aquilo com um mês e meio, você já começa a perder a qualidade. É a mesma coisa quando a gente faz o pagamento no caixa eletrônico dos bancos, que emite aquele comprovantezinho amarelo, e a gente pega aquele Técnico. comprovante e grampeia, né? Aquilo ali é uma impressão a laser, né? Que aquilo é um jato, é um vapor prensado sobre um pó, que é o pó que faz ali a questão do laser, né? Como se fosse um grafite. E ele imprime aquilo pressionando. E aquilo, com o tempo, aquele pó ele vai soltar do papel e vai se perder. Como algumas pessoas preferem pagar na lotérica porque não tem a conta, né, no banco, o que tem a conta no banco, ele vai lá, puxa um extrato, depois vai estar lá, né, doutora Zenaide? Se essa conta não for fechada, ele vai ter esse comprovante. Mas as pessoas de baixa renda hoje dificilmente têm conta em banco, né? Dificilmente isso atrapalha, porque, conforme você falou, dificulta a comprovação no CNIS. Isso, exatamente. Acho que deu para tirar esse questionamento aí da doutora Vitória, acho que deu para esclarecer. E qualquer coisa, doutora Vitória, pode direcionar aí a doutora Zenaide que a gente responde aí ou por e-mail. Eu sei que o tempo da gente também é um pouco curto, né, doutora Zenaide? A gente não dá para falar muita coisa, a gente vai fazer aqui uma explanação sobre um modo geral, né? Isso. Prossigamos aí, doutora Zenaide, a questão, qual a próxima coisa que a senhora quer falar aí, o que a senhora pretende? É, a doutora Hilda,
está levantando a situação do seguinte: o problema dos processos julgados pelas turmas recursais são o cumprimento dos acordos, visto a falta de servidores no INSS. Realmente, a gente tem deparado muito com isso e tem, não é só nas turmas, é também nas agências, nas APS, né? A falta de concurso público, muitos servidores se aposentaram e as pessoas dão entrada na aposentadoria, estão levando um ano, tem gente que está levando um ano, dois, para receber o seu benefício, seja aposentadoria, pensão por morte, e, também comprovação de auxílio-doença, né, e a falta de peritos também, isso tem dificultado muito. Esse desmantelamento, né, da autarquia federal, ele já vem de anos, né, doutora Zanardi, desculpa. Sim. E a prejudicial, a gente, antes desse evento da pandemia, a gente já tinha uma escassez muito grande de profissional dentro do próprio INSS, e quando houve o prenúncio, né, porque foi o prenúncio da reforma da Previdência, nós tivemos uma evasão muito grande de funcionários, porque eles ficaram com medo do que viria nessa reforma da Previdência, e nós tivemos muitos servidores que anteciparam a questão das aposentadorias, e em seguida nós tivemos aquela confusão toda de traz servidores do Ministério do Exército aposentado, traz funcionários de outras áreas para compor esse quantitativo de pessoas que evadiram do INSS. Só que a gente aí encontra uma problemática muito grande, porque essa vivência dentro do INSS pelos funcionários, a gente tem uma deficiência muito grande, mas esses funcionários trabalham há anos, então praticamente eles conhecem aquela rotina assim na palma das mãos, né, doutora Zenaide? Então você traz um funcionário hoje de uma Receita Federal, traz um funcionário de uma área pública ligada ao governo federal, para tentar cobrir aquele rombo. Você, para fazer um trabalho ali de treinamento com esse pessoal, para deixar eles ali trabalhando de uma forma a responder pelo aquele quantitativo que saiu, você vai levar no mínimo de 6 a 8 meses para preparar essa pessoa para assumir aquela posição ali. E certas questões, elas vêm com o tempo do trabalho. Então, muitas daquelas ações que são feitas de uma ação voluntária do profissional ali, do servidor, ele já tem aquilo ali mapeado na cabeça dele, então você já sabe quais são os procedimentos internos, e aquilo tem muita resolução, tem uma série de procedimentos internos, então a pessoa que entra para trabalhar ali, ela leva um bom tempo para se adequar a todo aquele ambiente, a se adequar àquela quantidade de resoluções internas que se tem dentro do INSS, que é uma coisa gigantesca, e a gente tem uma modificação dessas resoluções quase que diuturna, né, doutora? A gente se depara muito com essa questão. A gente tem que estar constantemente avaliando se houve alguma modificação dessas questões, até para a gente evitar ingressar com alguma ação ou até com algum requerimento incoerente, porque há modificações que são tidas, e muitas das vezes a gente não tem um acesso se a gente não procurar. Então você imagina uma pessoa que você traz, ela desloca um funcionário do Ministério da Fazenda e joga ele dentro do INSS para cobrir um rombo de um servidor, de um quantitativo de servidores que evadiram ali com a saída em decorrência do prenúncio da reforma da Previdência. Então você vai ter aí posicionamentos mais diversos e errados, né? O funcionário que vem da Receita Federal, ele é adequado para a Previdência, mas para a área de arrecadação, mas não para a área de benefício. Para a área de benefício, esse servidor ele vai ficar totalmente deslocado, sem saber a legislação pertinente. E o pior disso tudo é que nós vamos ter aquelas decisões esdrúxulas, que são as decisões de indeferimento dos requerimentos que são postos sobre a análise do INSS. E hoje nós ainda enfrentamos o pior, que é a questão da demora, né, doutora Zenaide? A doutora Zenaide muito bem posicionou aí sobre a questão dos requerimentos de pensão por morte, dos requerimentos de aposentadoria por idade. Eu peguei no ano de 2019, eu ingressei com vários mandados de segurança, porque tinham requerimentos que já estavam com 7, 8 meses dentro do INSS aguardando uma análise. E aí eu tive alguns clientes que me procuraram,
Eu ingressei com mandado de segurança e consegui resolver as questões em um prazo não muito longo, 2, 3 meses. Já estava o INSS apresentando, eles têm a prerrogativa do prazo dilatado por ser a fazenda pública, né? Mas com esse trâmite, ainda que na justiça, a maioria dos casos eu tive sucesso de resolver em 2 meses e meio, no máximo 3 meses, com decisão já de cumprimento da implantação do benefício, né? Só que isso aí gera para a gente, além de gerar um contencioso enorme para a Justiça Federal, porque você imagina, nós tínhamos até o final do ano de 2020, não sei quantos mil requerimentos de benefícios pendentes de análise, né, doutora? Então, assim, muitos nos procuraram para ingressar com essas ações, com os mandados de segurança. Na verdade, procuraram a nossa assessoria, né, e eu acabei optando por entrar com mandado de segurança a pleitear através de uma obrigação de fazer, até porque os elementos ali eu já tinha já no CNIS todo o quantitativo de tempo. Faltava ali só fazer cumprir a análise do INSS e a implantação do benefício. E não tive nenhum que eu dissesse que não tenha conseguido êxito na análise e na implantação. Para não dizer que eu não tive eu tive uma confusão aqui numa vara, foi até numa vara federal, daqui do Rio, que uma juíza, não vou citar o nome da juíza, até por questão ética, né? Eu gosto muito do titular da vara, que é um juiz excelente, de um conhecimento da área do INSS muito grande. Então, como é a juíza substituta, não estou aqui também fazendo juízo de valor do conhecimento dela, mas ela deslocou o meu processo para Brasília. Eu ainda fui despachar com ela não se convenceu, apresentei os diversos processos administrativos, aliás, diversas decisões de mandado de segurança na mesma seara que caiu em outras varas, inclusive com uma que foi executada na própria vara em que ela estava como substituta e que foi analisado e concedido a ordem do mandado de segurança na própria vara, e ela ainda assim não se convenceu e declinou para Brasília, porque com essas modificações que nós tivemos aí das juntas, né, que hoje eu não sei se para alguns já aconteceu, mas a gente entrava com recurso nas juntas, e às vezes o recurso ia lá para Pernambuco, outras vezes estava lá em Espírito Santo, e aí as pessoas não entendiam por que se jogavam esses recursos para tão longe, né? Isso começou a ser feito numa época, e dizem que para evitar fraude, que nós tínhamos muita fraude aqui no Rio, né, doutora? E alguns processos assim, para Pernambuco, Recife, outros estavam no Ceará, então se causava estranheza esse distanciamento de um processo do Rio administrativo e cair nessa junta. E aí eu volto a dizer que são juntas independentes. E daí mandar o processo, o mandado de segurança declinado de competência para Brasília, eu achei aquilo extraordinário, né? Para não dizer absurdo, né? Mas como eu atingi o objetivo pela via administrativa em paralelo, então esse processo eu estou recebendo publicação dele até hoje lá de Brasília. Eles estão tramitando esse processo em Brasília ainda. Mas sigamos Doutora aí, Edson, doutora. a gente já está quase faltando 10 minutos. Isso. A doutora Kátia, deixa eu ver aqui que a doutora Vitória está agradecendo a sua resposta. A De doutora nada, Kátia doutora. Vidal, Espero ter esclarecido. acredito que sim, que ela agradeceu. A doutora Kátia Vidal, ela está perguntando, e como podemos comprovar se não constar no CNIS, se não constar a contribuição no CNIS? É. Essa é uma questão para a gente. É a doutora Vitória que perguntou, doutora, Não, a doutora Kátia Vidal. doutora Kátia Vidal. Então, doutora Kátia Vidal, esse é o grande problema da gente quando nós não tivermos esses comprovantes. Foi o que eu falei, né? Se esse comprovante foi retirado de um pagamento feito no caixa eletrônico, nós temos a facilidade do cliente ir lá e tirar um extrato e vai estar ali o comprovante de pagamento. Agora, se o comprovante foi feito através de um pagamento na lotérica, vai ficar bem difícil da gente fazer prova desse pagamento. Isso no Não é caso isso, da guia doutora? pagada. No caso da guia É. pagada. Ah, da guia, mas paga na casa lotérica?
Na casa lotérica, ou você teve o A comprovante guia térmico e desapareceu toda a informação é, impressa. eu ainda vejo uma grande dificuldade nessa questão, doutora. Eu não sei se a senhora já pegou alguma com facilidade para identificar isso. Nós sabemos que aquela guia, ela tem uma leitura que é feita nela com um código de barras, né? Pode ser que a gente consiga obter essa informação desse código de barra com a própria casa lotérica fazendo um levantamento ali. Agora eu fico imaginando o seguinte: será que o cliente vai guardar isso daqui a 15, 20 anos, sabendo qual foi a lotérica que ele. Se ele pagava numa lotérica habitualmente, né, e aquela lotérica ali tem um controle, pode ser que ele consiga. Agora, levantar isso. Aí é complicado porque se ele for cliente habitual daquela lotérica, ainda pode ser e se ele for rapidamente, a lotérica tem toda a fita magnética de todos os recebimentos e Isso. manda para a contabilidade deles e manda para a Caixa Econômica, aí pode ser que É, é, consiga fazer a comprovação. Mas se ele foi- não souber, já é um pouquinho mais é. complicado. Na verdade, assim, não é que seja impossível, mas vai dar um trabalho muito grande para a gente conseguir. E, na verdade, o que que acontece? A grande problemática disso tudo é que, geralmente, quando isso chega para a gente, isso vem da esposa que está buscando um auxílio ali, ou uma pensão por morte. E aí, assim, ela provavelmente não sabe onde aquilo foi pago. Então, assim, vai ser uma via crucis para o profissional levantar isso aí. E muitas das vezes não é nem para a gente, enquanto profissional, o trabalho vai ser tão dispendioso que não vale a pena, né, doutora Zenaz, a gente despender E tanto eu também tempo não ali. sei, doutor Edson, como que está sendo, que acho que seria uma coisa a gente procurar saber, como que, nesse momento, que não existe mais o Ministério da Previdência Social e não existe mais o Instituto da Previdência Social como uma autarquia independente com recursos próprios, como era antigamente. Depois da super receita, toda receita que entra das Vai contribuições naquela. para a Previdência Social vai para a Receita Federal. Isso. Então entra num bolo só. É. Antes a gente podia dizer que realmente não existia déficit da Previdência. A Previdência, a gente sabe que ela sempre foi o órgão mais promissor do governo, por onde entra todo maior recurso, porque não entra só das contribuições previdenciárias dos autônomos, dos carnês, das folhas de Sim. pagamento, também dos recolhimentos que vêm da Justiça do Trabalho, vem também das multas praticadas, vem também, entra também através da Previdência, outras receitas é, é, existe muito mais receitas, né? Na Mas verdade, são como, diversas como contribuições, né, agora é que tudo entram, doutora. uma guia única, fica difícil separar a receita que vem da Previdência Social mesmo. E a gente fica com essa questão aí trabalhosa para quando for por ocasião de um requerimento de um benefício, conseguir mapear isso para dar uma resposta para o segurado. E aí, E a na via Previdência judicial, foi desvirtuada, né? Porque deixou de ser Instituto da Previdência Social. Onde sim, está a Previdência Social? Ela deixou de atingir o seu objetivo depois dessas reformas. é. Essas mudanças elas foram, é, elas não trouxeram grandes benefícios, se a gente comparar com os malefícios que trouxeram para o segurado em si, né, doutora? Então, isso foram questionamentos por diversas entidades à época. Nós tivemos a oportunidade de participar de várias frentes aí, de palestras dos mais diversos órgãos, posicionamento de grandes juristas, professores nossos da pós-graduação, que se posicionavam contrários àquelas teses que foram ali levantadas, capitaneadas por grandes juristas também, mas que, ao nosso ver, tinha aí algum interesse escuso, né, para emplacar aquilo, levaram mesmo vantagens, eu digo vantagem no aspecto de que ganharam muito bem para poder emplacar aquela. Vai dar certo, é isso mesmo, a gente está buscando trazer aqui sustentabilidade para um sistema que está falido, né? O Essa foi. aspecto,
o aspecto atuarial, desde o Collor, a gente sabe que os nossos professores sempre falam isso, desde o Collor, deixaram de existir os atuários. Esses atuários, eles faziam a previsão da fonte de recursos para poder ter a despesa correspondente. Né? Como que está tendo muita despesa, mas cadê a fonte de recurso? Exatamente. Então nós tivemos muita perda com relação a isso e hoje a gente enfrenta essa questão aí na hora que a gente precisa buscar um benefício aí para a nossa Doutor Edson, clientela. agora a gente já está quase mais no finalzinho, faltam ainda mais 15 minutinhos, a gente pode pontuar a parte de contratos de honorários, porque já deu para a gente falar sobre muita coisa, de muitos serviços Sim. que o advogado pode realizar. Ele não pode, ele não precisa ficar especialmente na área de assistência da fase administrativa e na fase judicial. Ele tem também a área consultiva, tem a área de planejamento previdenciário, que está muito em voga atualmente, que já existia, mas agora está se dando muita importância agora a planejamento previdenciário, apesar de que esse planejamento previdenciário tem sido muito prejudicado pelas constantes mudanças bruscas, de repente, e atropelando a própria legislação previdenciária e a própria Constituição Federal, né? Tem sido rasgada, literalmente. Então, mesmo assim, o trabalho do advogado, ele pode ser pontuado nesse sentido. Há várias frentes que o advogado pode ver o seu trabalho remunerado, desde uma consulta, o cliente chegar, marcar com você, agendar, seja uma consulta pelo WhatsApp, uma consulta por telefone, que a nossa tabela de honorários da OAB, não só do Rio de Janeiro, mas de vários estados, permite esse tipo de cobrança, porque você está despendendo informações, está transmitindo informações para o seu cliente, né? Então, você tem várias formas de fazer cobrança, né? Da Sim, mesma perfeito. forma que a gente vai no médico e busca uma consulta para saber da nossa saúde, o cliente vai nos procurar para saber da saúde, da situação dele previdenciária, para ele poder saber se ele tem ainda o vínculo como contribuinte, se ele tem direito ao benefício, se não tem, né? Eu queria que você também falasse sobre isso e da importância do contrato ser bem claro, transparente com o cliente, né? Porque eu, da minha forma de pensar, eu acho que eu tenho mudado algumas coisas, né? Não, evitar fazer um percentual desde o momento que você tem um contato com o cliente antes de entrar, dar assistência a ele na fase administrativa ou judicial, cada trabalho que você executar, você já ir cobrando separadamente, mas esclarecendo. Você dá o recibo para o seu cliente, especificando o que você está fazendo, porque mais à frente você não sabe o que você vai encontrar, como você mesmo pontuou, que você vai dar entrada no pedido de benefício, mas você vai lá depois encontrar que existem buracos de contribuições na vida contributiva do cliente. Então, que alguma empresa deixou de pagar, ou ele deixou de pagar uma contribuição no carnê dele. Né? E Correto. você vai ter que acertar, fazer um trabalho para fazer esse acerto do quinis dele. Né? É, é. Então, o que você acha sobre isso? A senhora tocou num fator que tem sido calcanhar de Aquiles para muitos profissionais, né, da nossa área, que é a questão da cobrança desses honorários, né? A senhora muito bem pontuou, doutora Zanardi, se a gente for hoje a um dentista ou um médico, quando a senhora passa na recepção, a primeira coisa que ele lhe pede é o pagamento da consulta ou a carteirinha do plano de saúde para que seja feito ali o cadastro e naquela maquininha já sair debitado ali a consulta que a senhora vai fazer. Então observe, naquele momento, goste a senhora ou não do resultado da tua consulta, ela vai ter que ser paga. Porque, na verdade, existe um profissional que está lhe prestando um serviço. Então, nada mais crucial
de que esse serviço seja pago, né? E aí o profissional que somos nós prestando esse serviço hoje, seja ele na seara consultiva, seja ele na seara de uma prestação de serviços administrativo ou na seara judicial, ele deve permear a existência de um contrato, os recibos que a gente, obviamente, vai passar para o cliente, né, sobre a prestação daquele serviço, mas nós devemos cobrar, sim, desde o primeiro contato com o cliente. Eu tenho usado, doutora Zaydes, assim, essa parte contratual a gente acaba tendo que fazer algumas modificações, né, com o tempo, fazer algumas adequações neste contrato. Mas geralmente eu faço como? O cliente, quando ele me liga, me presta, seja um contato pelo WhatsApp, geralmente eu não faço, o meu contato ele é pelo WhatsApp, mas a minha consulta ela não é pelo WhatsApp, a não ser que seja um cliente que já esteja comigo, um cliente fidelizado. Então a gente tem um tratamento diferenciado da abordagem, porque já é um cliente antigo, é diferente de um cliente novo. Mas nós devemos criar sim a cultura do contrato, seja ele para administrativo, para o acesso administrativo, e também para a seara judicial. Isso nos garante o pagamento daquela verba ali de prestação de serviço, uma eventual morte do cliente. Quantas das vezes a gente está fazendo a defesa de um cliente e no meio do caminho aquele cliente morre, e aí vem a família, você precisa habilitar a família ali na substituição processual para receber aquela parte daquele benefício, né, ratear, fazer o rateio daqueles valores, ou até mesmo fazer a transferência ali do benefício, se for uma pensão por morte. E aquela pessoa que ela vai assumir aquela posição processual, ela não é detentora daquele contrato anterior, porque não foi ela que celebrou o contrato contigo. Mas nós prestamos um serviço até aquele momento. E esse serviço, se eu não tiver um contrato que me respalde ali, aquele acordo celebrado com o meu cliente, eu não vou poder cobrar do substituto processual por aquela parte que foi atingida. Eu vou cobrar, obviamente, para poder fazer ali a transferência do acervo processual, que eu vou ter que fazer a substituição, e ele assumir ali, ele passa a ser o detentor daquele direito e passa a integrar o patrimônio dele. Mas veja bem, quando o contrato ele já está pré-estabelecido, ele já foi feito, eu consigo, inclusive, executar ele até aquele momento. Fazer constar ele nos autos para que ele venha depois ser objeto do recebimento daquele valor. Porque, na verdade, aquela substituição que passa a partir daquele momento é um contrato novo que eu vou celebrar com quem substituiu a relação processual. Então, nós devemos criar, assim, o hábito de fazer esse contrato. E para a questão da consulta, doutora Zenaide, a gente costuma, muitas das vezes, receber o cliente que ele vai até você uma dúvida naquela questão X sobre aquele benefício. E muitas das vezes a gente não chega a ingressar com uma ação, ele vai ali para uma consulta. E aí nós temos uma tabela da OAB que nos dá um parâmetro mínimo, né, de valor de consulta para que a gente possa cobrar daquele cliente. Da mesma forma, que dá ali algumas possibilidades para a gente, inclusive, de em determinadas ações, quando a gente consegue uma tutela antecipada, você ter a possibilidade de cobrar uma porcentagem nos 3 primeiros pagamentos. A gente até fala muito assim, pô, mas eu vejo aí alguns profissionais que cobram 5, 6 salários da pessoa, pegam os 6 primeiros salários da pessoa durante o período em que ela começa a receber o benefício. Eu não trabalho dessa forma, eu acho até, assim, não critico os profissionais que trabalham, mas eu acho que onera muito a pessoa que está ali em busca daquele benefício. Eu, por exemplo, eu tenho muitos clientes de baixa renda, então imagina eu segurar 5 salários do carinha lá, né, do meu segurado, do segurado do INSS, que é o meu cliente, nos 6 primeiros pagamentos. Ele já está ali esperando por vários meses, né, porque uma análise de um benefício previdenciário hoje por incapacidade, dificilmente a gente vai conseguir uma tutela antecipada em caráter liminar logo no ingresso da ação. Por quê? Porque o juiz vai marcar ali, a não ser que seja algo muito gritante, que o direito seja tão latente que o juiz sinta ali possibilidade de fazer aquela análise e já conceder. Mas é muito difícil, né, doutora Zenaide? Eu, pelo menos, nessas, assim, algumas questões que eu consegui com liminar, logo no primeiro análise, foi algo assim,
muito premente, como uma questão de uma suspensão de uma pensão que já havia sido recebida. Então, você retirar aquele benefício naquele momento, uma pessoa idosa ia trazer um prejuízo para a sustentabilidade dela. Então, nesses casos, você até consegue. Agora, se é um benefício por incapacidade, enquanto você não passa pela perícia designada pelo juízo, e ele recebe ali o laudo favorável, ele não faz a análise ali da tutela para te conceder. Tanto na maioria dos despachos, ele vem logo. Indefiro por hora, né, a concessão da tutela antecipada, e não afasta a possibilidade de uma análise mais para o futuro quando vier ali a questão do laudo pericial. E aí a gente pode, né, obviamente, porque a gente vai estar prestando esse trabalho, esse serviço para o cliente, já deixar consignado ali no contrato que a partir da análise e concessão da tutela, faz-se a reserva de 30% do valor daquele benefício dele nas 3, nas 4, nas 5 parcelas. E aí você vai sentir isso de acordo com a prestação do teu serviço com o teu cliente agora. E, obviamente, é subjetivo para a gente, eu não vou dizer para você, você cobre dos 5, cobre dos 6, cobre dos 3, porque isso é muito particularizado. Eu concordo de o que tem que haver o contrato, mas eu vejo que tem que haver uma ponderação aí com relação ao valor do benefício que a pessoa vai estar recebendo. Obviamente, se é um benefício de 3, 4 salários, você vai mitigar aí a possibilidade de fazer uma cobrança nos 5 primeiros rendimentos. E isso também, nós não estamos explorando o cliente, não, muito pelo contrário. Porque, na verdade, isso aí é o pagamento pela antecipação de um direito que nós conseguimos trazer para ele. Porque se ele não tivesse nos procurado e nós não estivéssemos, na qualidade do nosso trabalho, certamente ele não teria atingido aquele objetivo. Então, o contrato ele deve ser feito, deve ter uma transparência muito grande com relação ao que vai ser cobrado. Um outro fator também muito importante, gente, que a gente não pode deixar passar em branco, a questão dos honorários sucumbenciais, né? Nós devemos ser muito claros com o cliente. Os honorários sucumbenciais ele deve permear o contrato celebrado com o cliente, sob pena desse cliente lá na frente discutir isso na seara civil, por nós termos, inclusive, apropriado daquele valor se a gente não esclareceu para ele que aquela verba ela era exclusivamente do advogado. Nós devemos ter a transparência de explicar para o cliente e botar uma cláusula sobre isso, que os honorários sucumbenciais eles pertencem exclusivamente ao advogado, para que o cliente, na hora que ele vira aquilo, porque no momento em que você está prestando um serviço, o cliente ele olha para você e fala, pô, o advogado vai me cobrar esse valor todo, e aí quando você recebe lá, você consegue implantar o benefício dele, e na condenação da Fazenda Pública vem lá 10% de honorários advocatícios para o advogado. E ele percebe que um valor que ele vai receber ali de 100, 200 mil, o advogado ainda vai levar 10% daquele valor, ou seja, ele já está levando um valor dos meus honorários contratuais e ainda vai levar mais 10% de honorários sucumbenciais. Então, depois o advogado está levando uma fortuna. Só que os honorários sucumbenciais, eles pertencem ao advogado porque foi em decorrência da atividade qualitativa do advogado que conseguiu êxito naquela demanda, que restabeleceu o benefício do segurado, que fez a concessão através da ação. Houve um dispêndio ali de conhecimento, de labuta, né, do profissional ali que se debruçou para estudar, para conceder aquela questão. E muito importante, doutora, eu tenho feito algumas defesas aí junto ao Tribunal de Contas da União para efeitos dessas pensões que vertem as filhas solteiras, e eu tenho conseguido muito êxito dessas questões na seara administrativa junto aos órgãos que, a partir daquele acordo do TCU, suspenderam essas pensões, e aí elas têm recebido algumas notificações para fazer essas defesas. E essas defesas administrativas, a gente monta essa defesa e ela protocola lá junto ao e-mail, porque hoje tem sido feito praticamente por meio eletrônico, né? Salvo algumas exceções, você tendo acesso pelo próprio site do órgão que é pagador, você consegue fazer ali o download, na verdade o upload, né? Jogar isso lá dentro, tanto o acervo documental,
quanto a defesa também junto a esses sistemas internos desses órgãos, e eles recebem. E aí a gente consegue fazer isso, e a gente tem que estabelecer o contrato e tem a cobrança, seja ela. Quando o cliente ele entra no meu escritório para fazer essa consulta, ele já está ciente de que ele vai ter ali um valor para pagar daquela consulta. E muitas das vezes eu despendo ali 2 horas com o cliente, são 2 horas de tempo que eu estou deixando de fazer outra questão. E tempo é dinheiro, então nós temos que saber valorizar essa nossa questão. O cliente, quando nos procura, ele tem que ter ali a tabela do valor que a gente vai cobrar e ser transparente com ele. Olha só, esse é o valor da consulta. Esse valor, se você tiver que entrar com uma ação judicial, eu posso até vir a fazer um desconto desse valor lá nos honorários finais, mas vai ser cobrado uma parcela ali do meu atendimento. Então, assim, se eu também não valorizo esse meu trabalho, eu não consigo fazer a minha qualificação, porque eu preciso comprar material para estudo, eu preciso despender horas de estudo, e quantas das vezes a gente fica no escritório até 8, 9 horas da noite. Então, se eu não valorizar a prestação do meu serviço, eu também não estou valorizando, mostrando para o cliente que eu tenho valor. Tá E aí, certo. essa é a importância, volto a reafirmar a importância de ter sim um contrato. E o contrato ele tem que ser muito claro. Olha, esse contrato ele visa um atendimento na seara administrativa. Se houver necessidade de um processo judicial, será um contrato apartado, ou seja, diferenciado. Apartado, isso aí. Exatamente. Então, assim, isso tem que ficar muito claro para o cliente não achar que ele te pagou aquele valor na defesa administrativa e quando você entrar no judicial já está tudo pago. Isso não existe. Então, E deve os ter honorários tem que, ele tem que, no contrato é bom, conforme você falou, ressaltar que ele está tendo conhecimento em relação aos honorários sucumbenciais. Tanto sim. se ele tiver êxito na ação, quanto se ele não tiver êxito na ação, porque é, é, pode acontecer, né? Mas é importante que primeiro, antes de entrar com a ação, o advogado ele procure pesquisar bem a situação do cliente antes de entrar judicialmente, para evitar a perda da ação, entrar com uma ação já É, perdida e é, vir a condenação de sucumbência para o cliente para pagar a fazenda pública. E se isso, não pagar a fazenda pública, se ele não tiver a gratuidade de justiça, a Fazenda Pública depois pode escrever na dívida ativa da União, fazer uma execução daqueles honorários e pode até vir a penhorar algum bem, até mesmo conta que ele tenha bancária, né? Então é meio complicado. Então, isso. o advogado também tem que ter essa expertise. Antes de entrar com ação judicial, ele tem que estudar bem a situação do cliente, É. A senhora mesmo que falou, isso demore para entrar com a ação. isso. A senhora falou um ponto muito importante, doutora Janete. É, a gente não pode esquecer aqui que o advento do novo Código de Processo Civil, ele trouxe uma efetividade muito grande, mas ele trouxe uma responsabilidade ainda maior do que o Código de 73. Porque nós temos um dever de cooperação no novo Código de Processo Civil, a partir do artigo 4º, ele é bem claro sobre isso, né? 4º, 5º e 6º, ele vai falar da cooperação, vai falar ali de cada uma dos princípios necessários para que a gente tenha responsabilidade hoje ao ingressar com qualquer tipo de demanda. É dever do advogado fazer a mitigação daquilo ali. Hoje, para a gente ter ideia, isso tem sido muito discutido a gente saindo um pouquinho, né, na questão trabalhista. A reforma trabalhista ela veio muito a impedir, praticamente impedir, porque ela criou uma barreira, porque o advogado antigamente na seara do trabalho, ele entrava com ações às vezes temerárias, que era para dizer para o cliente que ele estava ingressando com aquela ação, e muitas das vezes as ações não tinham nem êxito, e não tinha nem a possibilidade de êxito. Hoje, você ainda tem uma questão, porque você sucumbindo na justiça do trabalho, mesmo que você tenha gratuidade de justiça, as sucumbências serão cobradas. E custos processuais que antes não havia Exatamente. para o empregado. Então a gente hoje tem que mitigar muito isso, é uma responsabilidade, embora não se transfira essa responsabilidade para o advogado hoje de pagar algumas questões por uma ação temerária, mas a gente tem outras sanções que a gente pode sofrer, inclusive junto à própria OAB. Né? E quantos No juízes Tribunal de Ética. não têm oficiado a OAB por essa questão? E aqui, voltando à questão do honorário, só faltou uma palhinha que eu queria colocar aqui, com relação à questão do reafirmar a necessidade e a importância do contrato de honorário.
O contrato de honorários, a gente pode, inclusive, e deve já fazer a junção dele quando a gente ingressa com a ação no Poder Judiciário, já pedindo destaque destes honorários lá na seara do processo judicial. Então, nós ingressamos com a ação, a gente já pode juntar aquele contrato de honorários e já criar um tópico na própria petição que, ao final do processo, sendo exitosa a demanda, que já tenha sido destacado, que o juiz já conceda ali a possibilidade de destaque dos honorários para que já saia a RPV, ali, se for em caso de RPV, já em apartado, saindo ali o que é devido para o advogado e o que é devido para o cliente. Então, isso também é uma garantia para a gente. Então, assim, é importante a gente levar esse contrato para ali. E outra, até alguns... recentemente eu não tenho notícias disso, mas nós tivemos até uma interferência por alguns juízes que queriam se imiscuir até na celebração do contrato que a gente tinha com o cliente. Quando a gente pedia para fazer o destaque dos honorários, eles já vinham requerendo que nós juntássemos uma procuração ou um termo do advogado, do cliente, autorizando aquele destaque. Ou muitas das vezes ele achava que o valor de 30% sobre o valor do proveito econômico era absurdo, ou seja, aqui nós estabelecemos uma relação contratual com o cliente, é uma relação privada. O juiz ele não tem que se meter naquilo ali. Mas nós tivemos algumas interferências aqui por alguns juízes daqui do Rio. Doutora Zenaide, eu não sei se chegou a ter essa interferência aí. E muitas das vezes a gente teve até que impetrar alguma ação aí junto, algum mecanismo processual, algum incidente, junto até o tribunal. E no tribunal a gente conseguia fazer a reversão disso aí. Mas tivemos também essa interferência. Hoje, assim, não vejo com muita frequência. Eu, por exemplo, não tive, pelo menos no último ano, eu não tive nenhuma notificação com relação a isso. E tenho executado meus contratos de honorários, eu atravesso eles junto à petição inicial, e quando não a petição inicial, eu junto ele por ocasião do reconhecimento do direito, peço o destaque dos honorários, tem sido acolhido e reservado o destaque na execução do julgado. Isso, exatamente, na execução, no cumprimento da sentença, né, já com a apuração dos valores, e tem sido exitosa aí sem nenhum questionamento judicial por parte dos juízes, né? Então eu acho não, é importante a gente ter isso, esse contrato bem transparente, e definir ali, inclusive, quando eu tenho alguns clientes, eu cobro um X pela entrada na ação, né? E muitas das vezes o cliente ele não tem condição de dar aquele valor ali. Mas como eu mitigo a ação antes de ingressar, como muito bem posicionou a doutora Zenaide, eu não entro com a ação temerária. Então, se eu busco primeiro conhecer a causa que o cliente colocou para minha apreciação antes de levar ao Poder Judiciário, e aí sim, eu vendo possibilidades, eu vou ingressar. Eu jamais vou ingressar com uma ação se eu não tiver ali uma probabilidade. Eu não posso garantir o êxito para ele, mas eu consigo vislumbrar ali dentro do caso concreto, se ele tem, com a documentação que ele me levou, e o caso em específico, se há possibilidade ou não de êxito. A gente não pode garantir, porque a nossa atividade ela não é uma atividade de fim, né? Então a gente não pode garantir o sucesso. Mas nós vamos fazer um trabalho de excelência para que ele venha ter êxito na ação. Obviamente, é interesse nosso de que essa ação seja exitosa, e aí, mais uma vez, eu volto a reafirmar o nosso dever, né, de mitigar aí a questão da probabilidade daquele direito antes de ingressar, porque nós vamos ter prejuízo se a gente não alcançar. E finalizando essa questão dos honorários, doutora, uma coisa que eu quero também posicionar aqui é com relação à questão recursal. Nós temos que ter a previsibilidade também dos recursos que há a possibilidade de ser discutido caso haja um deferimento. Eu tive ano passado, na verdade eu tive uma resposta agora, do STJ de um processo que eu consegui. A sentença foi favorável, o INSS recorreu, aliás, a União recorreu, no tribunal houve uma mudança de posicionamento do desembargador Dr. Guilherme Calmon. Eu conversei até com a doutora Zenaide ontem sobre esse caso. O desembargador de 2017 ele mudou de posicionamento com relação a uma matéria aqui no Rio sobre algumas questões. Essa matéria ela teve posicionamento já do Supremo, com posicionamento favorável. Eu entrei com um recurso especial. Nesse recurso especial não havia previsibilidade no contrato, porque no contrato não havia dele ocorrer, mas tinha uma cláusula lá específica, que havendo necessidade de interposição
de recurso junto às cortes superiores, os valores serão negociados com a cliente se por ocasião ela tiver interesse em que o recurso seja levado às cortes superiores. Então é importante a gente deixar isso também bem colocado ali para que haja possibilidade, porque vai ser um serviço que nós vamos ter que fazer. Essa seara para levar o conhecimento do recurso especial ou extraordinário ao Supremo são matérias específicas, não é qualquer profissional que faz, porque muitos profissionais não têm ainda uma habilidade com essa matéria e têm medo de ingressar com a ação, às vezes por uma falta de conhecimento, e esse acaba morrendo o processo aqui na seara do TRF2. Estou falando TRF2 em específico ao Rio, né? A nossa aqui é Rio e Espírito Santo, que acaba sendo pelo TRF2. E esse recurso não é ingressado, obviamente não há cobrança, mas você ali acaba por criar o óbice de soterrar a possibilidade de discutir essa matéria. Eu consegui fazer o efeito suspensivo aqui no TRF4, né? O doutor desembargador, o vice-presidente, que é o doutor Atier, concedeu o efeito suspensivo, suspendendo a decisão do Guilherme Calmon, subiu ao STJ, no STJ foi para a relatoria da ministra Isabel Galotti, a ministra concedeu, logo de plano, ela concedeu a análise, analisou e em uma decisão monocrática, restabeleceu ali a sentença que havia sido objeto de cassação pelo Guilherme Calmon aqui no Rio. A União entrou com um agravo interno, elevou o plenário ratificou a decisão da ministra e foi unânime, a decisão voltou agora, e a gente já está estudando até um outro mecanismo aí nessa ação, que tem sido falado de essas ações de requerer aí para o cliente o ressarcimento dos honorários advocatícios que ele despendeu com o advogado, porque na verdade por uma ingerência do TCU, que não tinha legitimidade para impor a cassação de uma pensão originária de mais de 40 anos, impor ao cliente a perda, ao segurado a perda desse benefício e ele ter que buscar a seara judicial para restabelecer. Houve dispêndio, então tem uma decisão do ministro Fachin, eu até comecei a ler lá agora à tarde, reconhecendo aí até o direito de ressarcimento do segurado, do beneficiário, porque ele foi obrigado a ingressar com a ação para ver o benefício dele restituído por uma questão de uma ilegalidade de um ato perpetrado pelo próprio Tribunal de Contas, que não tem poder de definir aí uma alteração legislativa, isso deveria vir pelo Congresso Nacional. Edson, mais para frente a gente vai fazer, eu vou ter um colega para poder discutir a questão dos honorários, contrato dos honorários, quando há mais de um advogado prestando serviços e na hora do êxito, na hora da execução do julgado, do cumprimento da sentença, para que saia o RPV, haja o destaque, e não saia apenas no nome de um advogado só. Que os colegas têm tido muito problemas em relação a isso, né? Porque aí, no caso, seja na trabalhista, seja na federal, em que a parte contrária é um órgão público, e mesmo ou não, seja até mesmo na estadual, e o órgão pagador acaba sendo o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, e é pago no CPF do advogado. Então, se tiver mais de um advogado, um recebe, o órgão pagador vai declarar a informação para a Receita Federal que pagou aquele CPF. Todo, e você, né? e você vai ter que pagar, fazer a sua declaração de imposto de renda, né, com aquele valor total. Exatamente. Mesmo que você depois, você vai fazer o repasse do percentual do seu colega, 50%, se foram dois ou mais de um, você fazer a divisão para os seus colegas, você vai fazer a transferência bancária, depositar, e você tem que pegar o recibo do seu colega, né? Mas, perante a Receita Federal, aquele advogado que recebeu lá do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, ele tem, dependendo da sentença, a Caixa Econômica ou o Banco do Brasil vai fazer um desconto de uma retenção de imposto de renda, seja de 3% ou não, CPF. Mas só que você tem que fazer, isso não quer dizer que seja totalmente isento. Você vai ter que fazer o ajuste, né, na declaração. Então,
a gente começar a fazer, se tiver mais de um colega na ação, se você juntar o contrato desde o início, Pediu já pediu destaque para destaque, ambos. já fracionando, dividindo entre os advogados que estão atuando, né? Perfeito, E perfeito, você Vera. e se você tiver uma outra coisa, que se você tiver um trabalho, vamos supor, é, você está me trazendo um cliente para uma determinada ação que você não está acostumado a fazer. Então, eu estou acostumada a fazer. Então, a gente combina entre a gente, olha, dos honorários eu vou ganhar 60%, você 40%. Um exemplo, tá? Ou vice-versa. Eu levo para você o cliente e a gente contrata entre a gente, olha, eu vou receber 40%, você vai receber 60%, que você vai fazer inicial, você vai fazer todos os recursos, né? Então, constar isso no contrato de honorários e pedir também que na hora do destaque, do Destaque. fracionamento, seja nesse É. mesmo percentual. Para quê? Por quê? Para evitar um prejuízo maior na hora da declaração de imposto de renda minha e sua no ano que vem, Perfeito, né? perfeito. Então, é uma coisa que a gente precisa já começar a ver, que é uma parte administrativa que o advogado não está acostumado com isso, né? É uma riqueza de detalhes, né, E já com doutora? essas mudanças que o advogado que trabalha como autônomo, ele vai ter um desconto, dependendo do valor, ele pode ter um desconto de imposto de renda, uma retenção de 27,5% ou mais, né, por aí, né? E vai ser prejudicado, né? Enquanto seu colega, na hora de você passar para ele, o seu colega vai ter que fazer o pagamento do carnê-leão, porque É, você, como pessoa é, física, está pagando a ele. exatamente. E, na verdade, deveria ter sido feita a retenção infracionado lá quando fez o recebimento do valor referente aos honorários, né? Aí você não Feita ele teria esse sucumbência ou prejuízo. não. É, perfeito, Aí assim, são tem detalhes que a muito... gente não pensa. e no dia a dia a gente, assim, vai aparecendo, né, as variáveis, né, doutora? Muito bem colocado pela senhora essa questão aí, porque a gente acaba não tendo essa percepção, né? E aí, se É porque você a gente tem fica um... só focado na Isso, parte processual, né? E na exato. parte subjetiva e objetiva do direito do cliente para estudar. Então a cabeça E, fica cheia, focada naquilo ali. e muito importante também, finalizando aqui a questão dos honorários, doutora, é com relação à questão do... Havendo êxito ou não na ação, o que vai ficar acordado de pagamento ao final, e, em caso de substituição processual, a gente já colocar ali que aquele contrato já garante ali a execução dos honorários em Isso, cima do valor que for para os herdeiros. Porque aí a gente não precisa fazer um contrato em específico para ele, porque ali a gente já tem cláusula já nos garantindo ali que, em face, havendo aí um infortúnio de caso de morte do cliente, não se exime da responsabilidade ao pagamento sobre os valores que eventualmente venham a ser objeto aí de uma vitória naquela demanda, né? aí também evita também, se na casa do o cliente resolver destituir o advogado, aí entrar que, infelizmente, ainda existem muitos colegas que não observam o código de ética, já vão entrando logo na ação ou mandando uma carta para o advogado dizendo que o cliente, como se fosse o cliente não vai saber, não tem essa técnica, essa expertise para fazer isso, dizendo que está destituindo o advogado e entra numa ação já praticamente já quase que terminada, né? Quer dizer, ele Exatamente. não vai fazer nada, só vai receber os honorários, né? E prejudicando o cliente, uma falta de ética profissional muito grande. Então, isso enseja o ferimento do Código de Ética e o advogado que estava atuando, ele pode ter todo o direito de entrar no Tribunal de Ética da OAB para denunciar aquele advogado que infringiu o código, né, prejudicando, e o advogado pode entrar uma ação de cobrança contra o cliente, É, para também exigir os honorários dele isso. executados, né? Pode É, ser que haja uma perícia para verificar o trabalho que foi executado ou não. Mas, tendo essa perícia, o perito será um advogado, né? Normalmente é um advogado até
indicado pela própria OAB, né, pelo que eu sei, né? E que ele vai verificar até onde que todos os trabalhos que o advogado executou, desde a inicial, o advogado pode até fazer a defesa, que antes da inicial, ele fez toda uma consultoria, pesquisa do trabalho do cliente. Então, é importante que também até se faça umas anotações, faça correspondência para o cliente antes de entrar com a ação, mandar o cliente assinar alguns documentos, dizendo, olha, eu preciso desse documento tal, 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 nós vamos entrar com tal, tal procedimento, que é para mostrar que o trabalho iniciou antes da ação judicial. E desde quando? Porque você vai ver lá que às vezes tem causas que você vai levar 1 ano antes de ajuizar o processo, né? Então, todo o trabalho executado, todo o trabalho executado vai levar o perito vai levar em consideração e vai dizer, não, esse advogado realmente tem direito a esses honorários, sim, e o cliente tem que pagar, sim, porque ele levou o processo até a execução, houve recursos que ele atuou, né, para aquele cliente, né, então não se justifica o outro advogado entrar num processo, mesmo com o cliente fazendo uma notificação da destituição do mandato. Isso é muito importante, doutora Nádia. A gente, aqui a gente perpassa a questão da ética e da moral, né? Cada profissional, eu acho que independente da gente ser o advogado, né? E obviamente, até por ser advogado, nós devemos ter uma vida pautada em cima da boa-fé, né? Se eu não quero que o outro profissional faça aquilo comigo, eu também tenho que agir de uma forma transparente. Recentemente, eu ingressei num processo, e esse processo ele estava praticamente no fim. Na verdade, faltava um comando de elevar os cálculos para o contador para voltar e ser feito o pagamento por um ente público. Só que esse processo estava parado já há mais ou menos 1 ano e pouquinho. Eu entrei no processo já nessa fase, requeri um envio ao contador, e quando veio o contador, o retorno, eu levei para a cliente, se estava de acordo com o que ela esperava, ela falou que sim. E aí havia uma sucumbência a pagar. Atravessei uma petição, requerendo ao juiz a expedição do mandado de pagamento, reservando o valor dos honorários do profissional anterior, que a ele caberia aqueles honorários de sucumbência e não a mim. Então, assim, tem que haver também da gente essa transparência e essa questão da boa-fé. Eu estou E trabalhando, respeita o vou... trabalho do Exato, advogado anterior, né? exatamente. E isso perpassa a questão da condição aí de advogado. Isso a gente está vendo no dia a dia, isso é uma questão moral, né? Você, quando exige de um outro pagamento, passando para trás um outro profissional que trabalhou ali. É igual quando a gente é procurado por um cliente, mas eu estou com o processo há não sei quantos anos, aquele advogado até hoje está me enrolando, está sensado. A primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte, ali eu também posso sofrer aquela mesma difamação ou calúnia com aquele profissional se eu ingressar naquele processo, porque vai falar. Então, assim, naquele momento eu não vou tecer nenhum tipo de comentário, muito depois também não. Então, assim, olha só, a senhora quer me contratar para eu analisar o processo, eu posso analisar e dizer para a senhora em que pé ele está. Agora, se o profissional trabalhou até X, Y, e a senhora contratou ele, deve ter sido de sua confiança até o momento que a senhora contratou ele. Então, assim, não vou fazer juízo de valor da prestação de serviço dele. Sim, e a gente sabe que na Justiça Federal houve mudanças de sistema também, né, para Sim, uma poder série de coisas. de andamento de processo. A gente teve até que fazer cursos para poder utilizar o IPROC. Antes do Apolo tinha um outro sistema, depois teve o Apolo, a gente teve que fazer curso para poder manusear o Apolo e depois outro migrou pro curso para EPROC, né? manusear o IPROC. Né? E Exatamente. muita gente ainda até hoje não consegue usar o IPROC, não sabe usar o IPROC. A Sim. gente tem dificuldades em alguns casos, né, de como buscar algumas informações dentro do sistema. Não, verdade. Tudo isso tem que ser levado em consideração quando o cliente reclama, a gente tem que levar em consideração vários aspectos, várias Sim, coisas. não, com certeza.
um É a nossa conjunto de vivência do dia a informações. dia, né, doutora? E aí já acho que Então, é aqui deu isso. para. O nosso, o nosso grupo o nosso grupo que a gente tem no WhatsApp, no Facebook e no Telegram, é exatamente com esse objetivo. É, troca de ideias, nós nos ajudarmos sobre tudo do dia a dia, né, que acontece. É uma interação entre os colegas, em respeito. Em alguns de nossos grupos tem alguns professores. No Facebook, no grupo que a gente tem, nós temos a doutora Maria Helena Carreira Alvim, que está lá, que é uma juíza já aposentada, que tem livros sobre aposentadoria especial, né? No nosso grupo do WhatsApp, nós temos também vários professores, né? Como o professor Malcolm, que está lá conosco, né? E alguns colegas de outros estados também, não só do Rio de Janeiro. Isso nos ajuda muito nessa troca de experiência, né? E o nosso objetivo é esse, né, doutor Edson? É trazer, fazer com que os nossos colegas se ajudem e a gente possa levar um trabalho pautado na ética, para que a gente não possa, que a gente possa valorizar a nossa profissão, né? Principalmente isso. É, Eu já conversei com o doutor Fabiano, lá para a próxima semana, nós vamos falar sobre advocacia previdenciária em relação um ponto da relação da advocacia previdenciária com o direito do trabalho, tá? perfeito. E já na outra semana vou voltar com o doutor Fabiano, falando sobre um outro ponto da advocacia previdenciária com o direito do trabalho também, uma outra situação. E da parceria, né, que conforme você falou desde o início, o direito previdenciário ele tem muita interligação com vários ramos vários outros ramos do direito, né, direito empresarial, direito trabalhista, né, e assim vai. É, perfeito. Eu pensei até que o Instagram fosse já cortar a nossa live, porque eu estava maior preocupação aqui. Até que ele está sendo bonzinho, está deixando a gente falar bastante, né? É. Então, antes que ele, No por enquanto ele esporte, não né? deu nenhuma mensagem, mas antes que ele dê a mensagem e corte a gente, a gente já está aqui já quase 2 horas. Nossa, muito rápido, passou rápido, né? Doutora Passou Janaína, rápido. eu quero agradecer Foi um papo imensamente. bom e mantendo aí uma audiência muito boa. Depois a gente conversa aqui, que tá uma Ah, audiência muito boa mesmo. que Eu bom. não esperava. É, eu quero agradecer a doutora Gostando. Zenaide aí pela oportunidade, pelo brilhantismo aí em propor esse trabalho, né? Essa troca de experiência aí com os colegas. A gente tem várias pessoas que são bem próximas da gente aí em diversos grupos que a gente faz parte. É sempre um prazer a gente fazer. Nós não estamos aqui no intuito de trazer um Nenhuma ganho. autopromoção, nada Isso, disso. exatamente. Nenhuma Nosso autopromoção. Há objetivo é campo, é, esclarecimento. há campo para todo mundo, né? O bom profissional, ele nunca vai ter medo de dividir o conhecimento, né? Tem até alguns provérbios, né, grandes escritores que falam, né? O conhecimento ele não deve morrer naquela pessoa que é a detentora dele. Tu imagina se a gente não tivesse essa troca de experiência com tantos professores que a gente tem e hoje mantém contato com eles e que tanto nos esclarece diversos pontos e com posicionamentos diversos e que nos ajuda. Na época da pós mesmo, eu consegui fazer todo um trabalho relacionado à aposentadoria especial do Rurícola, numa cidade no interiorzinho de Minas, com várias dicas do professor Fábio de Souza, lá do IDS, né, que é um excelente professor e nos prestigiou aí com grandes ensinamentos, e tantos outros. O professor Malco também foi nosso professor na pós-graduação, o professor Daniel Machado, né, grande escritor, o professor Doutor Savaz, Lázari, doutor Lázaro, Tavares, doutor exatamente, Marcelo Savaz. Guerreiro. Isso, doutor Marcelo Guerreiro, né, aqui da Vara Federal, e tantos outros, né, e que nos congratulou com conhecimentos preciosos e hoje nos dá aí a possibilidade de fazer essa troca de experiência com os demais colegas.
Doutora Zenaide, agradeço imensamente aí mais uma vez a participação de todos os colegas que nos prestigiaram aí com esse evento, virão outros aí. Parabéns pela sua iniciativa. Tendo algum tema aí mais para frente e quiser aí abordar e achar interessante, a gente pode conversar e a gente fazer uma abordagem aí na próxima oportunidade, tá bom, querida? Com certeza. Eu vou te alugar sim, para que a gente possa estar aqui novamente. E eu quero lhe agradecer muito mesmo, pela honra de ter você aqui nessa live, tá? Eu que agradeço, querida. E vamos ver se a gente consegue incentivar mais colegas a estarem aqui conosco nessas lives aqui do nosso grupo de direito, Estudo de Direito Previdenciário RJ, que Claro, não que é RJ apenas por ser, mas o nosso grupo ele abraça todos os colegas que exatamente. estejam com vontade de estudar e trocar Trocar, conhecimentos né? com a gente, para a gente poder Perfeito. aperfeiçoar o nosso trabalho. Cada vez mais, né? Isso. Obrigada, Vitória. São seus olhos. Muito obrigada, você é amiga. Doutora Vitória, eu agora me deu um branco. O nosso primeiro professor, nossa primeira pós aqui do Rio de Janeiro, que nós fizemos. Eu esqueci, me deu um branco o nome dele, nosso professor. Você lembra do nosso professor? Vera Noel, muito obrigada. Vitória, você está ouvindo? Você lembra do nome do nosso querido professor da pós? Acho que a Vitória saiu. Ah, olha só, o doutor Alexandre Bastos, presidente da CAT, Associação Carioca de Advogados Trabalhistas, da qual Bem-vindo, né? ele me convidou para ser diretora de eventos e estou lá, dando uma ajuda lá ao doutor Alexandre, que está fazendo um excelente trabalho. Doutora André Oliveira, isso, nosso querido professor André Oliveira, beleza de Creuza. O bordão dele nas aulas era beleza de Creuza. Bom trazer a Ele lembrança, está né? lá na Bahia, foi Essas boas procurador do marcas, né? INSS. Essas são as boas marcas que passaram pelos caminhos da gente, né, doutora Zenaide? Isso. Doutor Marcelo Guerreiro, nosso amigo, nosso querido amigo, e virou amigo, né? Professor e amigo. E o Sim, professor Emerson na parte de cálculos, né? professor Emerson. Vários, né? São tantos nomes, né, que a gente tem como boas referências, né? Isso. Quem sabe a gente tem um dia a sorte de fazer uma live com o Dr. Savares, Dr. Savares, com o Dr. Lázari, né? Com todos aqueles nossos professores do Sul, o quarteto, É, o Dr. quarteto, né? Carlos Alberto Pereira, né? O Carlos E Alberto eu doutor não conheço, eu ouço muito você falar dele aí sobre essa questão aí relacionada ao direito do trabalho, né? Ele fez um curso para a gente na CAT no final do ano passado, um É, excelente curso sobre Previdência. Aí eu e gostaria de aproveitar o ensejo, convidar vocês, que no dia 25 e 26, teremos pela CAT um curso de contribuições previdenciárias na área do direito do trabalho, com o juiz federal, trabalhista, doutor Marcelo Segal. Então, vocês entrem no site da Simpla e para fazer a inscrição, tá? Quem não é associado é um valor simbólico, R$ 50, tá bom? São perfeito. 2 dias de 2 horas, total de carga horária de 4 horas, e doutor Marcelo Segal está sendo aqui especialista na parte previdenciária, né, que o pessoal tem pedido muito, ligado ao direito do trabalho. Sim, doutora Melissa Foma e a doutora Juliana também são dois ícones também do direito previdenciário. É. Bom, tem muita gente que está entrando agora, né, na live, agora já no finalzinho. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, por favor, faz um okzinho aí com aquele sinalzinho do ok, para a gente poder
para a gente poder avaliar aqui a nossa live. Obrigada, doutora Maria José. Obrigada. Tá elogiando aqui a nossa live. Obrigada. Agradecemos aí imensamente. Bom, esperamos vocês. Nós vamos fazer a divulgação da próxima live da semana que vem com o doutor Fabiano. Dá para falar sobre o direito previdenciário com o direito do trabalho. E esperamos que vocês estejam aqui. Conseguimos, acho que, responder algumas perguntas dos colegas aqui que postaram, né? Algumas perguntas. E esperamos que as nossas respostas tenham sido a contento. Obrigada a todos. Aí eu vi ali meu colega Paulo Roberto Baião, meu colega de colégio Pedro II. Que legal. Tá, obrigada aí por vocês estarem aqui. E ele é colega e amigo mesmo. Tá? Muito obrigada a vocês mesmo, tá? por nos prestigiar. E vocês, prestigiando a nossa live, estão prestigiando o nosso grupo de estudo de direito previdenciário. Doutor... Nos ajudando, né? Isso, doutor Edson, mais uma vez, muitíssimo obrigada. Eu só queria deixar para você mais uma palavrinha final. Primeiro, agradecer, né, a participação de todos, agradecer esse meu professor querido, Fagner Sandes, que entrou aí para prestigiar o evento. Um amigo do coração, uma pessoa extraordinária, foi uma pessoa que me fez reapaixonar pelo direito e processo do trabalho, e que eu havia me desencantado com ele ainda com direito e processo do trabalho ainda na graduação. E encontrei 2 professores aí excelentes no preparatório da OAB. Apesar de eu não ter feito a prova da OAB em direito do trabalho, eu fiz em direito criminal, inclusive é uma das áreas que eu também trabalho. Mas tive o prazer de conhecer o professor Fagner Sandes, em Direito Processual do Trabalho, um excelente professor e amigo, e também a professora Evelyn Poiares. Evelyn Poiares, que também é uma pessoa de um conhecimento magnífico. A professora Evelyn também foi uma das protagonistas aí de fazer esse meu intercâmbio e me reintegrar ao direito e processo do trabalho. Agradeço aí a participação deles e desejo a todos aí sucesso, que se especializem nessa área de trabalho previdenciarista, né, direito previdenciário. É uma área bastante promissora, muito trabalhosa, é uma área que requer do profissional do direito uma atualização quase que diária, mas enquanto a gente se atualiza diariamente nessa seara, a gente se sente vivo e lutando por melhorias aí dentro do direito social, que é o direito do previdenciário, e garante aí a tantos segurados o acesso àquilo que é primordial quando a gente tem a necessidade de um benefício previdenciário, e a gente sabe quão é difícil você enfrentar o próprio INSS e obter um êxito aí nessas searas se não tiver com um profissional qualificado. E aí a parceria do advogado trabalhista com o previdenciário é muito boa, né? É muito importante. E se determinados pedidos da trabalhista, seria muito bom que o advogado trabalhista tivesse um contato com o previdenciarista, principalmente na parte de contribuições previdenciárias, tivesse um contato para saber redigir os pedidos, porque dali aquele cliente da área trabalhista será um futuro cliente da área previdenciária e ambos, os 2 advogados, poderão fazer uma parceria e dividir honorários bons e ter muita coisa ali para fazer. Não só acerto de CNIS, reconhecimento de vínculo, averbação do tempo. Isso, averbação do tempo e várias outras coisas, né? E se tiver insalubridade, outras coisas, trabalhar bem o PPP, o LTCAT, para quando levar para a Justiça Federal para fazer esses acertos, está com toda essa documentação muito bem alicerçada no trabalhista, para evitar de chegar lá na Federal ou no INSS administrativamente, o direito ser negado
e ter que voltar para a trabalhista para poder acertar toda aquela documentação. É, E pode perder uma oportunidade da empresa entrar em falência, não conseguir a documentação, está numa massa falida, e é. enquanto está na reclamação trabalhista, vai Você ter já poder condições de trabalhar isso resolver aí, né? tudo. Perfeito, doutora. Assim, tem dos mais diversos assuntos aí para encaixar com o nosso direito previdenciário, né? Tem sim, tem sim. Bom, então agora acho que é despedida mesmo, né? Porque eu acho que senão não vai ter. O GVT não vai conseguir salvar a nossa live. Edson, muito obrigada mais uma Nada, vez. querido. Eu que Uma boa agradeço. Um noite para abraço a você. todos aí. Uma boa noite. Uma boa noite para todos. Tchau, tchau, querido. Tchau. É verdade, Vitória. Boa noite. Um beijo, Paulo.